O imperador César Augusto mandou publicar um decreto. E nesse decreto ele obrigava que se comemorasse o seu aniversário de nascimento. O Império Romano como um todo, toda a área civilizada do mundo da época, o Império Romano que havia se estendido do norte da África até a fronteira com a Índia e que dominava toda aquela área e dominou por cerca de 300 anos. Pois o imperador César Augusto dizia nesse decreto que todos deveriam comemorar o seu nascimento, a sua data de aniversário. E uma das coisas que esse decreto dizia era o seguinte: temos uma boa notícia, ou temos uma boa nova para vocês. O Filho dos deuses, o nosso Salvador, nasceu para a alegria de todos. E todos então devem comemorar essa data. Quando Lucas escreveu seu evangelho e resolveu narrar o nascimento de Cristo, num certo trecho do seu evangelho, ele começa dizendo que o imperador César Augusto havia ordenado um recenseamento em toda a região do império e que todos deveriam voltar ao lugar da sua cidade natal e se recensear e se recadastrar. E aí, lá pelas tantas, ele fala de Maria e José, então, indo a Belém, a cidade das origens de José, que é exatamente todo o episódio que a gente conhece do nascimento de Cristo. Mas Lucas vai adiante e acrescenta uma nova cena também. A dos pastores no campo. E de repente surgindo um anjo para avisar os pastores do campo a respeito do nascimento de Jesus. E o anjo diz exatamente isso. Eu trago a vocês uma boa notícia. Nasceu o nosso Salvador. Fica muito claro que Lucas fez questão de registrar isso numa contraposição flagrante, contundente, ao que se acreditava sobre a divindade do César, o fato de César ser chamado de Salvador do mundo, e muito especialmente colocando em dúvida se aquela era a maior novidade ou a maior boa nova, ou o maior evangelho. Para Lucas, o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira boa nova, ou a verdadeira notícia alegre, não era o nascimento de César Augusto, nem era o fato de que ele era a maior alegria dada ao mundo, mas o nascimento de Cristo. E o anjo diz exatamente assim para os pastores: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha, a gente tem feito uma série de reflexões a respeito desse texto desde final de novembro. E eu gostaria de acrescentar mais alguns passos a respeito desse texto. E hoje, muito especialmente, eu queria me prender a esses títulos que aparecem aí.
Salvador, Cristo, Senhor. É o que o anjo diz. Ele é o nosso Salvador. Enquanto o decreto dizia que o Salvador era César Augusto, ele diz, não, o nosso Salvador é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é aquele que veio para nos salvar e é o nosso Senhor. Ele é o Sóter, ele é o Christos, ele é o Kyrios. As três palavras gregas usadas por Lucas nesse texto. Ele é o Sóter, aquele que vem fazer a soteria ou a salvação. Ele é o Salvador, ele é o Sóter. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o Christos, ou ele é o Messias. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Por que eu quero falar sobre esses títulos? Porque o Novo Testamento, dentre os diversos métodos que usa para falar de Jesus, e são muitos mesmo, cada escritor usa um método. Mas um dos métodos utilizados pelos autores do Novo Testamento para falar a respeito de Cristo é a partir dos títulos dados a Ele. Pega-se um título dado a Jesus e usa-se esse título. Então, por exemplo, é usado o título Filho de Davi. Foi uma coisa que chamou a atenção de Jesus quando ele estava passando por Jericó e havia um cego que começou a gritar exatamente isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, ouviu aquilo. E achou bastante significativo aquele homem chamá-lo com esse título, porque dizer que Jesus era o filho de Davi significava dizer que entendia que Jesus era descendente de Davi, inclusive com direito ao trono em Israel. Isto é, se Israel voltasse a ser um país livre, sem a bota pesada do Império Romano sobre eles, se Israel fosse um país independente e voltasse à monarquia, e voltasse à linhagem dos reis, um dos herdeiros do trono seria Jesus, como descendente de Davi. Então, quando Jesus ouviu uma pessoa chamá-lo de filho de Davi, ele parou imediatamente, mandou que trouxessem aquele cego a ele, chamou a atenção dele o fato daquele homem tão simples, e na sua simplicidade, de repente, cultivar essa visão, essa fé, essa confiança de que Jesus era esse herdeiro do reinado de Davi. Outro título que agora o próprio Jesus usava, porque há títulos que usam para ele e há títulos que Jesus mesmo usa para ele próprio. Um título que Jesus usava para ele era Filho do Homem. Esse título aparece várias vezes no Evangelho de Marcos e várias vezes no Evangelho de Lucas. Filho do Homem, que numa tradução mais literal significa filho da humanidade, na verdade. Como a dizer, está aqui, Deus entre nós, se tornou homem, é o filho da humanidade, é humano como nós somos. Tem todas as categorias humanas que nós temos. E veio se revelar a nós como um de nós. Era isso que Jesus queria dizer quando ele dizia que ele era o filho do homem. Ele dizia, olha, eu sou aquele que veio falar a linguagem de vocês. E dizia mais, eu sinto dor, eu posso chorar, eu sinto sono. Eu quando nasci, tive que me amamentar, como qualquer um de vocês se amamentava. Porque eu sou um homem como vocês. Então, quando ele dizia que era filho do homem, ele dizia, olha, está aqui Deus, encarnado, feito vocês, falando na linguagem de vocês e completamente identificado com vocês. É o filho do homem. E assim você vai encontrando os títulos que são dados a Jesus no Novo Testamento. E aqui você tem 3 muito especiais, que são usados nesse texto de Lucas. Eis que nasceu aquele que é o Salvador, é o Sóter,
aquele que é o Cristo, o Christos, eis que nasceu aquele que é o Senhor, o Kyrios. Cada um desses temas não estão ali à toa. Nenhum autor da Bíblia escreve qualquer palavra à toa, sabe? Isso é muito bom a gente lembrar, porque é mais ou menos como esse processo de tirar fotografia. Você se lembra da máquina fotográfica com filme de 12, lembra disso? 36, 48, filme colorido, custava caro. Aí você comprava aquele filme, botava na máquina, ia tirar uma foto, pensava 1000 vezes antes de tirar a foto, porque podia desperdiçar uma pose daquelas. Lembram disso? Ou sou só eu que sou desse tempo aqui? No tempo em que a Bíblia foi escrita, minha gente, quer dizer, hoje todo mundo tira foto, né? Tirar foto, não gostou, apaga, é uma beleza. A mesma coisa é escrita. Você escreve com facilidade, apaga, deleta. No tempo em que a Bíblia foi escrita, aquilo lá ou era papiro, ou era pergaminho. Uma pessoa precisava pensar 1000 vezes antes de escrever alguma coisa, porque era um processo caro, era um processo trabalhoso, e ninguém sentava para escrever sem ter planejado direitinho tudo o que ia dizer, porque não podia jogar palavras fora. E só depois que soubesse exatamente o que escrevia, é que escrevia. Então, quando você lê um texto da Bíblia, e outros textos desses livros antigos, tá? Não é só da Bíblia, não. Todo mundo que escrevia naquele tempo usava esse mesmo processo. Então, Platão, por exemplo, para escrever os tratados filosóficos, deu a mesma coisa. Tinha que pensar 1000 vezes antes de escrever, porque era um processo caro. Não ia jogar palavras fora. A mesma coisa a Bíblia. Então, quando você lê um texto de Platão, quando você lê a Bíblia, você está lendo autores que pensaram 1000 vezes antes de escrever. Então, aquelas palavras estão muito bem selecionadas, muito bem escolhidas, porque ninguém podia deletar depois. Então, quando ele escolhe e escreve essas 3 palavras, ele sabia o que ele estava querendo dizer. Tem um contexto para escolher essas 3 palavras. Tem um contexto para botar lá Salvador, Cristo, Senhor. E o contexto é o seguinte: nós estamos no século I, o Império Romano dominando aquilo tudo. E as pessoas se sentindo oprimidas com aquela opressão. Eram invasores da terra deles. Você tinha estrangeiros que estavam dominando a terra deles. Embora o Império Romano tivesse concedido facilidades para que eles continuassem com a sua própria religião, podiam ter os sacerdotes, podiam ter o sinédrio, podiam ter o templo, não podiam facilitar com os romanos, senão era carga pesada em cima de todo mundo. Não tinha conversa. Eu deixo você ter a sua religião, vai brincando aí com a sua religião, mas não desrespeite César. E não deixe de pagar imposto. Tanto que no ano 70, quando os judeus quiseram se levantar para tentar a independência dos romanos, os romanos entraram lá e acabaram com tudo, e acabaram de um jeito com tudo, que está até agora lá o templo destruído, com um murinho lá que sobrou só, onde os judeus vão orar. Então havia essa opressão. E havia a busca de salvadores. Havia a busca de gente que viesse dar uma esperança para eles. Havia a busca de gente que viesse dar uma palavra de alegria para eles. E aí, quando fala que Jesus é o Salvador, ele está falando isso. Ele está falando, veio para salvar vocês. Para dar essa esperança salvadora. Para dizer que tem uma porta aberta, que as portas não estão todas fechadas, que não é só noite, tem um sol surgindo, tem uma luz que é forte.
Depois, eles vão dizer que não se trata só da salvação de Roma, como também não se tratava mais só da salvação do faraó do Egito, mas era a salvação de nós mesmos. De nós mesmos como pecadores, como pessoas que se afastam de Deus, de nós mesmos que traçamos nossos caminhos e descaminhos, de nós mesmos que destruímos as coisas boas que Deus nos dá, de nós mesmos que tropeçamos e caímos, de nós mesmos que nos afastamos dos propósitos de Deus, de nós mesmos que nos afastamos do amor de Deus. Ele é o Salvador. Ele vem para resgatar isso tudo que a gente destruiu. Ele vem para refazer o que foi desfeito. Ele vem para reconciliar o que está rompido. Ele é o Salvador. A outra palavra é Cristo, ou Messias. O Messias era o rei. Messias é uma palavra que significa ungido. O rei era ungido. Uma palavra usada para falar sobre um homem separado para liderar o povo. Ele era ungido, isso é, derramavam óleo sobre ele. Com esse ato você agora está oficialmente declarado rei. Então ele era o Messias. Todo rei era um Messias. Todo rei era ungido. Todo rei recebia unção para ser rei. Agora, quando chamam Jesus de Cristo, quando a palavra é usada para ele, está se referindo a ele como ungido de Deus. Deus ungiu, fez dele rei. E é aí que a gente encontra uma característica muito interessante do Evangelho. Porque de repente você descobre que Jesus é o Cristo, mas ele não tem a coroa. Ele é o Cristo, mas não tem o trono. Ele é o Cristo, mas não tem o palácio. Ele é o Cristo, mas nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo. Ele é o Cristo, mas vive entre as pessoas mais simples. Ele é o Cristo, mas teve que trabalhar como carpinteiro para se manter e manter a sua família. Então a ideia que o Evangelho dá de Cristo a Jesus não tem nada a ver com a ideia do rei ungido, com a glória do rei ungido. Esse aqui é o Cristo que veio dar a sua vida. Ele é o Cristo sofredor. Ele é aquele que veio espontaneamente sofrer por nós. Ele é o rei que veio virar réu. A única coroa que foi dada a ele foi a coroa de espinhos. Ele é o Cristo, mas numa categoria completamente diferente dessas que vocês conhecem de um rei que governa com realeza. Ele é o Salvador, porque ele veio nos salvar. Ele é o Cristo, porque é esse ungido de Deus, mas que está completamente fora da ideia do rei ungido. Ele é o servo ungido. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E a terceira palavra é a palavra Senhor, Kyrios, que era dada ao Kaiser, ou ao César. A expressão que se usava naquele tempo era Kyrios Kaiser. O Senhor é César. E a expressão que os cristãos começaram a usar foi Kyrios Christos. Cristo é o Senhor. E essa expressão veio definir a profissão de fé, ou a primeira profissão de fé dos cristãos. Cada vez que um cristão se encontrava com outro na rua, a maneira que eles se saudavam era essa: Jesus Cristo é o Senhor. Essa foi a primeira declaração de fé. Uma pessoa, para ser batizada, precisava dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ser o Senhor, ou ser o Kyrios, era um título substitutivo a César. Só César podia ser chamado de Senhor. Só César podia ser chamado de Senhor. E agora os cristãos estavam chamando Jesus do Senhor, aquele carpinteiro, filho de José, o crucificado entre ladrões. Ele é o Senhor.
Aí não foi à toa que o Império Romano começou a perseguir os cristãos também, quando começaram a entender o que os cristãos estavam dizendo. Mas é uma confissão de fé definidora. Porque, de certa forma, é até muito fácil a gente dizer que Cristo é Salvador. Ele me salva, está ótimo. Eu gosto de saber que Ele me salva. Ou dizer que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Rei que se tornou alguém como eu e veio para me servir. Olha que coisa mais confortadora. Ele veio para me servir. Mas esse terceiro título define tudo. E coloca Jesus na única posição que Ele pode ter na nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Que é o texto que o apóstolo Paulo, é a confissão que o apóstolo Paulo usa quando escreve em Filipenses, dizendo que ele, que era Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, não se agarrou a isso. Ele não se agarrou ao seu trono, pelo contrário, ele abriu mão do trono, ele abriu mão da sua glória, e se tornou como nós, e assumiu todas as misérias humanas. Assumiu a condição humana a ponto de ser morto numa cruz. E aí o apóstolo Paulo diz, mas Deus o glorificou e agora todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Essa era a confissão dos primeiros cristãos. E aí que, agora que nós vamos celebrar a ceia juntos, e porque estamos voltando a esse texto, a essas expressões usadas por Lucas nesse texto, é aí que então eu gostaria de deixar você pensando e refletindo sobre o que essas três expressões têm significado na sua vida. Primeiro, Jesus Cristo é o seu Salvador. Eu não estou falando de um título apenas, eu estou perguntando que ações de salvação Jesus tem feito na sua vida. Você se sente perdoado? Você já se livrou da culpa que Jesus veio tirar de você? Você se sente reconciliado com Deus? Você se sente pacificado com os propósitos de Deus em sua vida? Jesus veio tirar o fardo já? Já tirou seu fardo? Você continua carregando fardos? Jesus veio redimir você, veio purificar você, veio lavar você, veio limpar você. Ele é o seu Salvador. É isso que você tem experimentado dele? Você tem experimentado a salvação que Jesus tem dado a você? Ou tem sido só um título? Em segundo lugar, esse exemplo maior de serviço, ele tem sido para você um modelo? O Cristo que não veio para ser servido, o ungido, não foi ungido para ser servido, mas foi ungido para servir. Esse Messias que serve, esse Cristo que serve, tem sido o seu modelo? O seu modelo tem sido o Cristo que veio servir e por isso você também precisa servir. O seu modelo tem sido o Cristo que lava os pés e por isso você também precisa lavar os pés. O seu modelo tem sido o Cristo que veio fazer bem às pessoas. E isso faz com que nós nos despertemos também para fazer bem às pessoas. É isso que tem sido a nossa referência. Ou a minha referência tem sido outra? A minha referência tem sido glória, a minha referência tem sido poder, a minha referência tem sido riquezas, a minha referência tem sido a vaidade, a minha referência tem sido o egocentrismo, o egoísmo, eu me sentindo o centro do universo. Ou ele é essa referência, o Cristo que serve, o Cristo que veio para servir. E a terceira pergunta, que tipo de Senhor ele tem sido seu? Ele é Senhor mesmo? Ou é só um título? Ou é bonito cantar que ele é Senhor? Ou você se sente bem dizendo que ele é Senhor? Ou a palavra Senhor, combinada com uma música bonita, fica legal de cantar? Ou você tem repetido esse versículo para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor?
E tem sido só isso, só uma repetição de versículo. Ou você realmente tem Jesus como Senhor da sua vida. Só tem um jeito de saber. É se você coloca em prática os ensinos dele. Não tem outro jeito. Você tem colocado em prática, na sua vida, os ensinos de Jesus? Ele é Senhor seu nesse sentido, porque ele não é Senhor em nenhum outro sentido. Em nenhum outro sentido. Ele não é Senhor porque está entre as nuvens. Ele não é Senhor porque está cheio de glória. Ele não é Senhor porque está entre os anjos. Ele não é Senhor porque está centrado no trono. Ele é Senhor se você está obedecendo. Ele é Senhor se você está amando como Ele mandou você amar. Ele é Senhor se você está sendo misericordioso como Ele mandou que você fosse. E Ele é Senhor se você está amando a justiça e amando a pureza como Ele mandou que amasse. E Ele é Senhor se você está fazendo isso. Ele é Senhor de fato. Você está obedecendo o que Ele mandou. Porque senão, é conversa fiada. É conversa fiada. É discurso. É enfeite. É aquela figueira cheia de folha, mas sem fruto nenhum. Sem fruto nenhum. Dizer que Jesus é Senhor, sem colocar em prática os seus ensinos, é mentirada. Então o que o anjo disse aos pastores, olha, nasceu. E a alegria desse que nasceu não é o imperador. E não é nenhum rei, e não é nenhum político. E não é nenhum sistema político, e não é nenhum sistema ideológico. Não há salvadores, há o Salvador. Não há Messias, há o Messias. Não há senhores, há o Senhor. E quando o anjo diz aos pastores que nasceu, o que veio para ser Salvador, Cristo e Senhor, não tem nenhum sentido a gente celebrar o nascimento dele, se não for para celebrar o fato de que Ele é isso para a gente. Celebrar o Natal é celebrar Jesus como nosso Salvador, como nosso Cristo e como nosso Senhor. Isso é celebrar o Natal. Então, quando a gente diz, eu vou celebrar o Natal, eu vou comemorar o Natal, a pergunta é essa: você está comemorando o fato dele ser o seu Salvador, o seu Cristo e o seu Senhor, ou é só uma festa? Porque Natal sem Jesus como Salvador, Cristo e Senhor, é uma festa como outra qualquer. É um carnaval, é uma festa junina, é um Halloween da vida. E o Natal só se torna, de fato, significativo e verdadeiro. Uma verdadeira festa. Quando a gente tem na nossa vida esse, que é o Salvador, que é o Cristo e que é o Senhor. A gente vai celebrar a ceia agora. E a gente vai justamente celebrar o fato dele ser o nosso Salvador, o nosso Cristo e o nosso Senhor. Que você venha celebrar conosco, mas com o seu coração voltado para esse que veio nos salvar, que veio ser o nosso Cristo e veio ser o nosso Senhor. E é, de fato, em termos verdadeiros e reais para a nossa vida. Vou pedir que os nossos diáconos que estavam selecionados para virem aqui venham